palavras, irmãos. Quem conhece, ela é da nossa igreja já há 12 anos. Irmão do pastor Paulo. Mas o pouco tempo que ele é membro da nossa igreja, irmãos, sentimos assim o amor que ele tem pela igreja. Da mesma forma, a igreja é o amor que tem pelo Zé Leandro, o respeito, o reconhecimento, como um grande homem de Deus que ele é. Amém? Dá uma salva de palmas, Senhor, pela vida do nosso professor Zé Leandro aí. Amém? Amém, irmãos, graça e paz, boa noite. Estou me sentindo Lucinho aqui, parece a Lagoinha que esse púlpito, né? Amém? Quem sabe um dia a gente não se torna uma espécie de uma Lagoinha. Amém? Glória a Deus. Ó Deus dizendo amém. Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus? Aleluia. Eu queria que você abrisse sem demoras a sua Bíblia Sagrada, no primeiro livro da Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis. Queridos, eu tenho sentido que Deus realmente é maravilhoso nas nossas vidas. A cada dia Deus me surpreende. Recentemente eu estava na minha casa, era já tarde da noite, vi um grupo me adicionando no WhatsApp. E aí eu falei, olha, mas quem que são essas pessoas? Não conheço, deve ter sido adicionado por engano. E aí eu vi que eram alguns amigos de mais ou menos 10 anos atrás, quando eu me converti. E eram aproximadamente 12 amigos, e eram amigos muito rebeldes. Nós dávamos muito problema na igreja, dávamos muito trabalho para os pastores. Nós estávamos dentro da igreja, mas nós não éramos igreja. Acho que você entendeu. Nós estávamos dentro da igreja, mas nós não buscávamos a Deus. Nós éramos felizes, compartilhávamos da alegria daquele povo, mas nós não éramos igreja. E o tempo passou, várias pessoas seguiram os seus caminhos. E eu, para honra e glória do Senhor, eu continuo no caminho do Senhor. Infelizmente, a maioria desses amigos, eles se desviaram. A maioria deles estão desviados, separados das suas esposas, vivendo uma vida muito ruim. E durante a semana, várias pessoas e as pessoas estão no mundo, e o que elas compartilham são de coisas erradas. E quando eu vi que compartilhando de coisas erradas, automaticamente eu saí do grupo. E logo eles me adicionaram novamente. Eu saí do grupo, eles me adicionaram novamente. E eu disse assim, olha, daqui a uns dias eu vou sair novamente. E hoje pela manhã, quando saía do curso de teologia, eu senti de Deus de mandar para aquele grupo uma canção. Essa canção dizia que é difícil explicar quem é Deus. A teologia não consegue explicar quem é Deus. A ciência não consegue explicar quem é Deus. Os gentios, os judeus não conseguem explicar quem é Deus. Os ateus não conseguem explicar quem é Deus. E eu dei uma palavra para aqueles meninos, e logo de repente eu senti que algum daqueles meninos foram tocados por Deus. E um dos meninos, sensibilizado, ele disse assim, olha, um dia eu voltarei para o caminho do Senhor. E aquele menino se interessou em voltar para a igreja. Então eu fiquei muito feliz com isso. Eu senti que Deus tem projetos na vida das pessoas. E muitas das vezes nós nos afastamos da presença de Deus. Nós nos afastamos daquilo que Deus tem para as nossas vidas devido às decepções que nós vivemos. Todos os dias nós vivemos decepções. E nessa noite eu estava em casa no período da tarde, e eu marquei como se fosse um tema. Eu marquei assim, passando pelos piores caminhos para poder chegar nos melhores lugares. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ela, você passará, mais alto, você passará pelos piores caminhos para poder chegar nos melhores lugares. Amém. Se você trouxe a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo de número 32 e versículo de número 22. Tá facinho, primeiro livro da Bíblia Sagrada. Livro de Gênesis, capítulo de número 32, versículo de número 22. Quem achou diz amém. Aleluia. Diz assim, levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 12 filhos e transpôs ao val de Jaboque.
Tomou-os e fê-los passar pelo ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até romper o dia. Vendo que este não podia com ele, tocou-lhe a articulação da sua coxa. Deslocou-se a junta da sua coxa, sobre a junta da coxa de Jacó, na qual lutou com um homem. Disse este: deixe-me ir, pois rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixará ir, até que me abençoares. Feche os teus olhos, põe a sua mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós apresentamos a vida da tua igreja diante do Senhor. Pai, essas horas que aqui estivermos, Pai, que sejam horas preciosas na tua presença. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos nessa noite dar o nosso melhor para o Senhor. Pai, como os querubins, os serafins, que eles ficam 24 horas do dia dizendo: santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Nós queremos nessa noite, Deus, engrandecer o teu nome. Nós queremos nessa noite sermos embriagados pelo teu Espírito. Queremos ser embriagados pela tua Shekinah, Deus. Nós liberamos uma palavra profética, que a mesma Shekinah que esteja, Deus, no teu templo, na cidade de Severínia, seja a mesma Shekinah que irá visitar a vida do Marco, lá naquele hospital em Barretos, Deus. A tua palavra nos diz que quando a Shekinah de glória, a tua presença, a presença do teu Espírito se manifesta, não existe capeta, Deus, no inferno, não existe anjo no céu, não existe demônio na terra que pode impedir da tua unção e do teu poder se manifestar. Por isso nessa noite, Pai, nós glorificamos o teu nome e declaramos: ora vem, Senhor Jesus, em nome de Jesus. E se você crê nessa palavra, eu queria que você aplaudisse a Jesus mais uma vez. Aleluia. Queridos, a vida cristã realmente ela é um verdadeiro carrossel. A nossa vida ela é feita de momentos felizes, mas é feita de momentos de decepções também. Jesus Cristo, quando Ele morreu numa cruz do Calvário, para as nossas vidas, Ele morreu por um objetivo. Se você ler a Bíblia Sagrada e ser apaixonado como eu pela Bíblia Sagrada, eu sou tão apaixonado pela Bíblia que eu sou apaixonado até pela capa da Bíblia. Eu tenho frescuras até com a capa da Bíblia. Eu tenho tantas Bíblias na minha casa que eu já perdi a conta de tantas Bíblias que eu tenho. Eu tenho Bíblias numa estante na minha casa. Eu tenho Bíblias no fundo da minha casa. E como não tem mais espaço para ter Bíblia, eu tenho Bíblia no porta-mala do meu carro. Então, quando eu vou ler a Bíblia, eu pego alguma dessas Bíblias, porque elas são com comentários de escritores diferentes, e eu, curioso, eu quero entender qual é a visão daqueles escritores. Então eu acredito na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, eu acredito da capa dela, eu acredito em tudo que a Bíblia diz, porque eu sou prova viva daquilo que a Bíblia diz. Um dia, lendo a Bíblia, eu aprendi que eu poderia sonhar e desejar tudo aquilo que eu quisesse. Mesmo que no meio da caminhada eu tivesse decepções, eu sabia que essas decepções, segundo a Bíblia, elas servem para me capacitar, para tratar a minha vida e para fazer que eu possa desfrutar de coisas maiores. Nós aprendemos no meio da nossa caminhada que quanto maior nós pedimos, quanto mais coisas nós pedimos, quanto mais coisas Deus nos dá, automaticamente mais coisas Deus irá cobrar das nossas vidas. E no meio da nossa caminhada, nós olhando a Bíblia Sagrada, nós vemos que Jesus, Ele foi o maior personagem, Ele foi o personagem principal dentro da Bíblia Sagrada, que Ele teve um momento de mais dor. Jesus em si, Ele teve um objetivo segundo a Bíblia Sagrada. O Velho Testamento, ou melhor, o Novo Testamento diz que todos os dias, logo às 6 da manhã, às 6 da manhã, segundo a Bíblia Sagrada, é o horário que os judeus se levantavam para orar. Os judeus, eles oravam às 6 da manhã, às 15 horas e às 6 horas da tarde. E a Bíblia, os historiadores dizem que às 6 horas da manhã, o judeu se levantava todos os dias para orar. E quando o judeu ele levantava às 6 da manhã para orar, logo, quando ele abria a sua casa, a porta da sua casa, diz os historiadores que os judeus eles enxergavam alguns homens levando uma determinada cruz.
E eles diziam e eles acreditavam que aquele homem que levou aquela determinada cruz, alguns olhavam e diziam: esse homem, ele está indo por um caminho, ele não voltará. Eu quero te dizer nessa noite, que se você quer ter uma vida diferente, se você quer trilhar uma vida de experiência fascinante com Deus, se você quer trilhar uma vida de uma comunhão tremenda com Deus, se você quer trilhar uma vida de prosperidade com Deus, e quando eu digo prosperidade, é prosperidade em todos os momentos da vida, em qualquer momento da vida. Quando eu digo prosperidade, eu digo prosperidade de bênçãos sem limites para a tua vida, de você sonhar e ver que aquilo que você sonhou realmente aconteceu. Eu digo de prosperidade de você sonhar não dormindo, babando na tua casa, na tua cama. Mas eu digo de prosperidade de você sonhar sonhos que parecem impossíveis, sonhos que parecem uma fantasia da tua mente, mas que você, através da Bíblia, você pode sonhar esses sonhos mais impossíveis. E esses sonhos impossíveis, eles podem se tornar real. A Bíblia Sagrada diz que esses homens, os judeus diziam, que esses homens todos os dias pela manhã, às 6 da manhã, pegavam a sua cruz. Esses homens que levavam a sua cruz, eram homens que eles estavam sendo crucificados. Eram homens que aquela madeira tinha o formato do seu corpo, e eles, a qualquer momento, eles estavam caminhando para uma espécie de um Gólgota, do local da caveira, do local onde aqueles homens seriam crucificados. Mas a maioria desses homens, ou uma boa parte desses homens que foram crucificados, eles foram crucificados talvez por blasfemar contra, porque eles acreditavam que o Messias ia nascer. Eles blasfemavam porque nas sinagogas só homens santos poderiam estar lá. E porventura talvez eles blasfemaram contra os saduceus, contra aqueles homens da lei, e eles foram crucificados. Mas a Bíblia Sagrada diz que um homem, ele sim foi crucificado, o seu nome é Jesus. E aquele homem, ele foi crucificado por um objetivo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: o objetivo era você. O nosso Cristo, ele morreu numa cruz por um objetivo real. O nosso Cristo, segundo a Bíblia Sagrada, diz no livro de Gênesis, que quando Adão e Eva estavam sendo expulsos do paraíso, os dois filhos amados por Deus, a Bíblia Sagrada diz que lá naquele momento é liberada uma profecia. Aquela profecia diz assim, que um dia, num determinado período do tempo, num determinado período da história, um homem iria nascer de uma mulher virgem, pura. E aquele homem, ele era um nazireu, um homem separado de Deus, um homem que não passaria navalha sobre o seu corpo, sobre a sua cabeça, um homem que não tomaria bebidas alcoólicas, um homem que não passaria perto de mortos, um homem que seria consagrado ao Senhor, um homem que desde a planta dos seus pés até o alto da cabeça seria completamente santo, um homem que tinha carne como eu e você, um homem que sentia dores como eu e você. Jesus Cristo é o único ser que era 100% homem, 100% Deus. Jesus Cristo tinha fome, tinha sede, tinha amor. Jesus tinha tudo aquilo que nós tínhamos, que nós temos. Mas a Bíblia Sagrada diz que um dia nasceria um homem de uma mulher virgem pura. Esse homem pisaria na cabeça da serpente, e um povo escolhido por aquele homem iria trilhar um período de redenção. Só que os anos se passaram. Esses homens que foram levantados por Deus foram homens que não acreditaram que Deus um dia viria à terra. Esses homens eram homens que buscavam algo imediatalista, eram homens que queriam aquilo de forma imediata, homens que queriam uma cura imediata, homens que queriam um milagre imediato. Moisés andou por 40 anos, quase 40 anos, com 3 milhões de homens. Esses 3 milhões de homens que Moisés andou, era um homem que todos os dias, viviam na orelha de Moisés reclamando que eles não estavam satisfeitos. A Bíblia Sagrada falava que a Shekinah de Deus andava sobre eles. As suas sandálias não se perdiam, a sua roupa não se perdia. Deus cuidava, todos os dias pela manhã, a Shekinah de Deus descia.
o alimento descia, o maná dos céus descia, um pãozinho úmido descia, eles colocavam na sua boca e se alimentavam. Deus, em todo esse momento desse povo de Israel, Deus cuidou desse povo, o amou e o protegeu. Mas aqui eu falo para você, tem período da nossa história, das nossas vidas, que nós parece que não aceitamos aquilo que está na Bíblia. A maioria de nós, mesmo que lemos a Bíblia todos os dias, mesmo que conhecemos a palavra de Deus todos os dias, faz assim, quem tem uma Bíblia aqui nessa noite, deixa eu ver se... Amém. Então você que conhece a Bíblia e lê ela todos os dias, mesmo que você conhece ela de capa a capa, os momentos de dores e de provações, eles são permitidos para Deus, para que você conheça quem é o teu Deus. Mesmo que lendo a Bíblia Sagrada diariamente, é impossível conhecermos a Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus, Ele permite ser conhecido, Ele permite ao homem buscar as coisas reveladas, e as coisas ocultas pertencem só a Ele. Mas Ele não diz que as coisas ocultas não podem ser buscadas. Ele não diz que as coisas ocultas e escondidas não podem ser reveladas para aqueles que buscam a Ele. E talvez você, quando passa por uma decepção, a primeira ação sua é murmurar, é reclamar contra Deus. Mas eu te digo nessa noite, será que você tem trilhado um caminho de santidade? Será que você tem trilhado um caminho de conhecer a profundidade de Deus? A Bíblia Sagrada diz no livro de Gênesis que Deus tinha uma promessa para um homem. Deus tinha dado uma palavra para a mãe daquele homem, chamado Rebeca. Deus tinha dado uma palavra que o filho mais velho, ou melhor, que o filho mais novo iria servir o mais velho. O filho mais velho iria servir o mais novo. Só que a história de Israel diz o contrário. A história diz que todo filho primogênito, o primeiro filho, o filho mais velho, ele herdaria todos os bens que o pai tinha. Quando o pai estava próximo de falecer, quando o pai estivesse doente, o pai chamaria o filho mais velho, o filho mais novo ficaria num canto da casa enxergando. O pai chamaria o filho mais velho, pedia para que o filho sentasse num canto. Ele pegava a mão direita do filho mais velho, e o filho mais novo num canto enxergando tudo. O filho mais velho sentava do lado do pai. O pai pegava a sua mão direita, colocava debaixo da coxa do pai. E lá ele fazia uma oração de autoridade. A coxa é um local de autoridade. Quando ele colocava a mão na coxa do pai, o pai olhava para o filho mais velho, o primogênito, o primeiro filho, e dizia assim: todos os gados que eu tenho, todas as riquezas que eu tenho, tudo que eu tenho é seu. E o filho mais novo olhava tudo aquilo com o coração decepcionado. E quando o filho mais novo vinha, a Bíblia Sagrada diz que o pai olhava para o filho, colocava a mão na cabeça do filho, e o filho perguntava para o pai: o que restou a mim? Isso era algo que existia em Israel. O pai colocava a mão na cabeça daquele menino e dizia assim: que Deus te abençoe. Eu não tenho nada para te dar, a única coisa que eu tenho é que Deus abençoe o teu destino. Só que Deus, por algum motivo, Ele falou para aquela mulher chamada Rebeca que o filho mais novo não iria seguir os preceitos de Israel. O filho mais novo, ele iria ser servido pelo mais velho. E a Bíblia diz que quando aquela criança estava para nascer, talvez aquela criança, ela ouviu Rebeca comentar, e diz a Bíblia Sagrada que no ventre daquela mãe, chamada Rebeca, existia uma guerra dentro do ventre daquela mulher, dentro da barriga daquela mulher. A Bíblia diz que o pai dizia: olha, existem duas nações, existem dois povos dentro de você. Eles brigavam entre si. E quando o menino chamado Esaú, que significa vermelho, iria nascer,
A Bíblia diz que um dos meninos, eram gêmeos, um dos meninos tocou no calcanhar do irmão gêmeo, puxou o irmão dentro da barriga da mãe, nasceu os dois, e esse menino que puxava o calcanhar do irmão, chamado Esaú, deram o nome de Jacó. A palavra Jacó, ou Iacov, significa usurpador, ladrão de bênção, ladrão de sonhos. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que antes deles nascerem, Deus já tinha liberado uma palavra, que o mais velho serviria o mais novo. Eu entendo com isso, que na nossa caminhada cristã, nós nos decepcionamos com Deus, porque na maioria das vezes nós queremos dar um empurrãozinho no calcanhar de Deus. Nós queremos dar um empurrãozinho na bênção. Nós queremos apressar a bênção do que esperarmos a bênção chegar. Esse é um fato muito narrado da Bíblia, de um homem que roubou a bênção de um homem. Além dele brigar com o irmão, quando o irmão estava para nascer, a Bíblia Sagrada diz que quando eles nasceram, um dia Esaú vem de uma caçada, ele estava com muita fome, e Jacó olhou o irmão, e o irmão disse: eu estou com muita fome, me dá alguma coisa de comer. Esaú era um homem de caça, Jacó era um homem que vivia na casa cozinhando, ficava ao lado de Rebeca. A Bíblia diz que Esaú era apaixonado pelo pai Isaac, Isaac apaixonado pelo filho Esaú, Rebeca era apaixonada por Jacó. A Bíblia diz que Jacó fez um prato de comida. O menino Esaú veio com fome, e a Bíblia narra que Jacó disse para ele assim: olha, se você trocar a tua primogenitura, se você trocar os bens da primogenitura, eu te dou esse alimento para você. A Bíblia diz que ele, sem pensar, ele disse: eu quero esse alimento. Eu aprendo que Esaú, ele viveu apenas um momento. Esaú, ele enxergou aquele momento. Esaú enxergou a fome momentânea. Jacó, por mais que roubou, de alguma forma ludibriou o irmão a roubar a sua bênção, Jacó tratou a primogenitura como algo sublime e importante. A Bíblia diz que o fato dele roubar a sua primogenitura, o fato de Jacó, de Isaac tocar na mão de Jacó, o fato de Isaac colocar as mãos na coxa e liberar uma palavra que naquele momento Jacó receberia toda a primogenitura. Ele roubou a bênção do irmão, mas ele deu valor num direito que a lei de Israel dizia que o homem receberia tudo aquilo que o pai tinha. A Bíblia diz que aquele homem, ele fugiu porque o irmão Esaú queria o matar. Mas a Bíblia Sagrada diz que por um período ele se afasta. Ele se afastou, ficou 40 anos, como Moisés, ficou 40 anos afastado da presença de Deus. Mas a Bíblia diz que num certo dia esse homem se tornou um homem próspero. Ele se tornou um homem próximo, mas dentro do seu coração existia algo que no tempo foi parado. Jacó perdeu a aliança que ele tinha. A mãe morreu e não viu o crescimento de Jacó. Mas a Bíblia diz que esse homem um dia ele colocou no seu coração de voltar. Ele sentiu no coração dele de voltar ao encontro do seu irmão. E a Bíblia Sagrada diz que num certo momento, quando ele vai ao encontro do seu irmão Esaú, a Bíblia diz que Esaú pega vários cavaleiros e vai ao encontro. Esaú estava com medo do irmão matar. A Bíblia diz que no meio daquele encontro, Jacó vai num local que chama Jaboque, o vale de Jaboque. E no vale de Jaboque, Jacó teve um sono muito grande. Ele colocou a sua cabeça sobre uma pedra, e a Bíblia diz que ele viu uma visão de um anjo. Aquele anjo era o próprio Deus, era a presença de Deus, era a manifestação de Deus naquele local.
A Bíblia diz que aquele homem brigou, lutou. A palavra Jaboque significa luta, luta incessante. Aquele homem lutou a noite toda com aquele anjo. Ele lutou a noite inteira, até que pela manhã o anjo olha para ele e diz assim: o que queres que eu te faça? E ele diz assim: eu quero que a minha vida mude. Eu não quero ser o Jacó usurpador. Eu não quero ser o Jacó o ladrão. Eu quero ser o Jacó, eu quero ser uma pessoa diferente. A Bíblia diz que quando Deus se manifestou para Jacó, e Deus pergunta para aquele homem: qual é o seu nome? Diz a Bíblia que ele não sabia nem se ele se chamava mais Jacó, se ele se chamava Esaú, porque em certo momento ele escondeu e disse para o pai que ele era Esaú. A Bíblia diz que ele nem sabia quem ele era. E eu quero te dizer aqui nessa noite, talvez as lutas que você tem passado, as provações que você tem passado, por algum momento da tua história fez que você perdesse a visão de quem é Deus na tua vida. Talvez como Jacó você passou por momentos difíceis, e esses momentos te fizeram a ter uma vida espiritual tão fria, que você não mais chora na presença de Deus. Talvez nessa noite o Senhor tenha reservado para a tua vida um vale de Jaboque. Talvez nessa noite o Senhor está ao teu encontro nessa noite. Talvez o Senhor reservou essa noite para marcar a tua história. Talvez o Senhor reservou essa noite para não te chamar mais de Jacó, mas para te chamar de Israel, bendito do Senhor, nação bendita, povo escolhido, povo amado, povo na qual Ele morreu numa cruz do Calvário. Eu queria que você ficasse de pé, por gentileza. Eu queria chamar o louvor aqui rapidamente. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria que você falasse com Deus nessa noite. Eu queria que nessa noite você tivesse um particular com Deus. Eu queria que de alguma forma você tentasse atrair a presença de Deus, da mesma forma que Jacó um dia atraiu a presença de Deus. A Bíblia Sagrada ensina que este homem era um homem que tinha uma promessa. Se você buscar a genealogia de Jacó, você vai encontrar um homem com uma história fascinante. Você vai encontrar um homem que através da sua descendência nasceu um menino chamado José. O maior exemplo de um sonho vivido e realizado é a história de José. José é um menino que nasceu de uma família de 12 irmãos. Ele era o mais novo, segundo a Bíblia. Era o filho que Jacó mais amava. Diferente do pai que amava Esaú, Jacó amava a José muito mais que todos os irmãos. A Bíblia diz que José, ele tinha uma roupa diferente. José, ele tinha uma roupa de mangas compridas, toda colorida. Os outros irmãos não tinham isso. Mas numa certa noite, José teve um sonho. Ele sonhou, e aquele sonho não foi que ele caiu num sono, dormiu. Teve um sonho na noite. Ele teve um sonho acordado. Ele teve uma visão ele teve a visão de 11 estrelas. Ele teve uma visão de uma lua.
Ele teve a visão de um sol que se prostrava diante dele. Os irmãos não aceitando aquilo, os irmãos tentaram matar. E como sabedores que se matasse o irmão, o pai iria saber. Eles jogaram José no meio de um buraco de uma cisterna. Venderam a José. Pegaram um cabrito, mataram aquele cabrito, esfregaram o sangue naquela capa de José. Chegou até o pai e disse: olha, infelizmente José não está mais no nosso meio. Infelizmente José foi morto. A Bíblia diz que aquele homem rasgou toda a sua veste. Ele se entregou ao luto e à decepção. Mas os anos se passaram, e aquele que tem um chamado de Deus, aquele que tem uma marca de uma promessa, pôde o tempo passar, pôde os sonhos serem esquecidos, pôde a família ter esquecido a ele, mesmo que esteja dentro de um calabouço ou de uma prisão. Aquele que tem um chamado de Deus, pôde o tempo passar, mas aquele chamado um dia ele virá à tona. Ele virá à tona. A Bíblia diz que na prisão aquele homem chamado José revela sonhos. Logo eles são interessados naquele sonho, no poder da revelação de José, e o leva até o rei egípcio. José, o rei fala dos sonhos e José interpreta aqueles sonhos. Aquela interpretação de José é a resposta de Deus para a vida daquele homem. A Bíblia diz que o egípcio, o faraó da época, faz um banquete muito lindo, chama José sem ele saber o que seria aquele banquete. A Bíblia diz que aquele homem arranca do seu bolso, pede para que José estenda a sua mão. José estende a sua mão, e aquele homem coloca um anel sobre o dedo de José. Aquele anel simbolizava a autoridade. Aquele anel simbolizava que aquele menino que foi jogado numa cisterna, ele foi arrancado da cisterna para ser governador do Egito. Eu quero te dizer nessa noite, eu não conheço a tua história. Eu não sei se de repente você foi jogado numa cisterna espiritual. Eu não sei quanto você foi decepcionado na vida. Eu não sei quantos os seus sonhos foram quebrados e destruídos. Eu não sei quanto você foi rejeitado pelos seus parentes. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor dos altos céus, Ele virá com um anel de autoridade e colocará esse anel sobre o teu dedo. Sei que os teus olhos, fale com Deus, sempre atentos permanecem